A gente vai estar abrindo em João capítulo 4, versículo 23 a 24. João capítulo 4. Eu ainda sou das modas antigas, sabe? Eu não estou usando ainda essa tecnologia do Renato, não. Um dia a gente estiver mais seguro, Deus quiser, a gente vai estar usando. João 4, versículo 23 a 24. Amém? Vamos estar lendo todo mundo junto? Mas a hora vem... Desculpa, gente, vamos lá. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? A gente for olhar, 2015 se passou. 2016 a gente já está avançando por ele já. Eu fico pensando quantas coisas, quantos projetos, quantos planos nós traçamos para 2015. Na virada do ano de 2014 para 2015, a gente estava aqui na igreja também, ou não, né? Muitos estiveram, outros não. E a gente projetou um monte de coisa. A gente pensou assim, nesse ano de 2015, eu serei um marido melhor. Nesse ano de 2015, eu vou investir melhor no estudo dos meus filhos. Eu vou trocar de carro, eu vou comprar minha casa. Nesse ano de 2015, eu vou servir mais o Senhor. Eu serei uma esposa melhor. Eu vou cuidar mais da minha família. Eu vou fazer um monte de coisa. É mentira ou verdade? Todo mundo faz isso. É impressionante assim, eu fico pensando como que a virada de ano, essa virada do calendário tem um poder tão assim renovador na nossa vida. Parece um passo de mágica. Parece assim que tudo aquilo que eu vivi durante o ano todo, num simples momento de uma virada de ano, tudo vai se transformar, tudo vai se renovar na nossa vida. Parece assim que as minhas atitudes nem precisam ser mudadas, mas o importante é que eu estou passando um novo ano. A gente for olhar, é assim sucessivamente também. Quantos anos da nossa vida foram assim? Entra ano e sai ano, chega no dia 31 de dezembro, a gente chega na igreja ou em casa, a gente faz um monte de plano para Deus. Não é verdade? Não é só com amigo, todo mundo é assim. A gente projeta um monte de coisa, a gente fala para Deus assim, Deus, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou servir mais o Senhor, esse ano eu vou ser uma pessoa assim mais dedicada ao estudo da palavra. Eu gosto de dizer que o mês de janeiro é o ano mais espiritual na vida de um crente. Vocês concordam comigo? Porque no mês de janeiro nós estamos assim, com a nossa espiritualidade à flor da pele. A gente está assim, impulsionado pela virada de ano. A gente só não canta aquela musiquinha na igreja porque assim, eu nem sei por que a gente não canta ainda. A gente quase canta aquela musiquinha assim, adeus ano novo, feliz, adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quem não quer uma vida desse jeito? O que tem de errado com essas coisas na nossa vida? Não tem nada de errado. Gente, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para esses projetos que a gente faz, para esses planos, isso é absolutamente normal na nossa vida. Porque quem não quer ser uma pessoa melhor? Quem não quer conquistar as coisas aqui na terra? Quem não quer ter um conforto melhor? Quem não quer ser um marido melhor, ter uma casa em paz, ter uma vida estabilizada? Quem não quer essas coisas? Nada de errado contra isso. Mas se eu fizer uma pergunta para você nessa noite aqui, talvez você me responderia de duas formas. Uma dessas duas. Se eu perguntasse para você assim, como foi o seu ano de 2015? Ou você me responderia, a primeira talvez seria assim, Gleique, foi maravilhoso. Eu cresci profissionalmente, a minha empresa estabilizou, a minha família está uma paz, eu desfruto uma boa saúde, eu consegui várias coisas aqui nesse mundo, nessa terra, eu desfrutei de muita coisa boa. Eu vim para a igreja, eu servi a Deus, eu fiz isso e fiz aquilo. Essa talvez seria uma resposta para a gente. A outra resposta que você me daria talvez seria o seguinte, meu ano foi péssimo, quero esquecer 2015, foi o pior ano da minha vida. Mas por que foi o pior ano da sua vida? Porque eu fiquei desempregado. Lá em casa está uma bagunça, a enfermidade bateu a porta da minha família. Está tudo um caos na minha família, então esse ano para mim eu quero esquecer. A gente nem cita Deus. Aí a minha preocupação é a seguinte, porque a gente está condicionando Deus às suas bênçãos. Parece que Deus não é suficiente para a gente. Se Deus não me abençoar,
se eu não tiver coisas materiais aqui na terra, se eu não for bem sucedido aqui na terra, Deus para mim não serviu de nada. Essa é a minha preocupação, quando eu estava pensando o que falar para vocês nessa noite. Primeiro assim, quando eu vou pregar para alguém, a mensagem tem que servir para mim primeiro. Eu prego primeiramente para mim. Se não servir para mim a mensagem, não serve para ninguém. Eu não estou aqui para colocar carapuça em ninguém, né? Então, quando eu fico pensando assim, a nossa atitude, parece que Deus assim, não é suficiente mais para a gente. Quando eu olho para o texto que nós lemos aqui, Jesus falando para aquela mulher assim, vai chegar um tempo, que o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí eu te pergunto, quem são esses adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade? De quem Jesus está se referindo nesse texto? É para mim e para você? Certamente que sim. A Bíblia fala que os olhos do Senhor, ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aí eu olho para a minha vida, eu olho assim para a comunidade que a gente vive e fico pensando, que tipo de adorador eu tenho sido? O que Deus olha para mim, o que Deus vê? A gente está tão preocupado com as coisas aqui da terra, de fazer nossos planos, de projetar nossa vida, nossa carreira, um monte de coisa mais, mas nós esquecemos do mais importante. Talvez, irmãos, a única coisa que Deus queria de mim e de você, no final do ano, dia 31 de dezembro, fosse apenas uma pergunta para Ele. Talvez Deus queria que você esquecesse todos esses planos que você projetou, tudo aquilo que você está estipulando em conquistar, suas metas. Deus só queria ouvir uma perguntinha só de você. Talvez Deus queria ouvir você dizer assim, Deus, o que o Senhor quer de mim em 2016? Eis-me aqui, Senhor. Faça a Tua vontade na minha vida. Como isso é difícil para a gente. É fácil você dizer para Deus assim, você abrir mão da sua vida, suas metas, dos seus propósitos, e dizer assim, Deus, faça a Sua vontade na minha vida. O que o Senhor quer de mim. Quando eu olho para a vida de um adorador, de um cristão, eu fico pensando assim, qual a diferença nossa para o mundo? Porque virar o ano, todo mundo vira o ano. Porque fazer esse tanto de voto que eu e você fazemos, todo mundo faz. Muitos desses votos, quando chega no final do ano, a gente olhar para trás, muitos se perderam. Muitos porque a gente, assim, ou foi ousado demais, não conseguiu sustentar aquilo que a gente tentou fazer, ou muitas coisas se ficou perdidas, porque simplesmente nós abrimos mão. Nós não insistimos mais um pouquinho. Nós simplesmente achamos onde o primeiro obstáculo que nós encontramos, nós desistimos daquilo. Nós abrimos mão muito fácil dessas coisas. Não que a gente não deva correr atrás disso, mas talvez nós precisamos, irmãos, colocar mais Deus como centro da nossa vida. Entender assim que quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos em Cristo, nada nos faltará. Deus acrescentará tudo o que for necessário para a gente vai ver isso mais à frente. A gente precisa, sabe assim, falar como Paulo, a Tua graça me basta. A gente está tão assim ocupado, correndo atrás dos nossos próprios problemas, correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, das nossas vontades, dos nossos desafios, que nós esquecemos de perguntar para Deus assim, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse novo ano? É tão bom quando alguém chega assim, quando você fizer um retrospectivo da sua vida e você dizer assim, eu não conquistei nada em 2015, nada, mas eu desfrutei de uma presença tão grande de Deus na minha vida. Eu tive o privilégio de levar pessoas a Cristo, eu tive o privilégio de falar do amor de Deus para as pessoas, eu tive o privilégio de conhecer mais a Deus. Se a gente olhar para uma vida de um adorador, de uma pessoa que Deus está procurando, a Bíblia fala que Deus está procurando pessoas que querem conhecê-lo. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. A intimidade do Senhor para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Jesus também afirmou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Será que você conhece o Deus que você serve? Pare para pensar um pouquinho. Você tem noção de quem é Deus? Você consegue imaginar a magnitude, a plenitude, o poder, a soberania que Deus tem? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Você tem noção o tanto que Deus te ama? O tanto que Deus se importa com a sua vida? Quando eu olho para Deus assim, quando eu olho para Deus, por todo o amor que Deus tem por nós, eu vejo Deus assim, Deus não ama coletivamente. Ele não ama a igreja
todo mundo junto. Deus ama cada um individualmente. Deus se importa individualmente com a vida de cada um. Todo mundo é louco por uma prova de amor, não é? As mulheres então amam essas coisas, né? Eu quero uma prova de amor. Está aqui uma prova de amor. Olha para a cruz. Quer prova maior de amor do que essa? Ele deu a sua vida por você e por mim. Você acha que foi fácil para Deus, para Jesus, deixar sair da sua glória, sair daquele céu maravilhoso, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vir aqui viver a minha e a sua vida? Pagar por algo que não é para Ele pagar, que seria a dívida nossa. Então, que eu fico pensando, eu imagino assim, a gente está aqui, tem 3 formiguinhas aqui na igreja, aqui, um monte de formiguinhas. E as formiguinhas menores que você imaginar, bem pequenininha. Aí você olha para aquelas formiguinhas e fala assim, vê aquelas formiguinhas numa luta, numa peleja, fazendo tudo errado. Aí você vira e fala assim, eu vou me transformar numa formiguinha dessa, vou pagar o preço por elas, para que elas tenham uma vida para morar junto comigo. Era muito mais fácil para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, ter acabado com todo mundo, ter feito tudo de novo, mas por amor tão grande que Ele tem por nós, por um amor tão incondicional que Ele tem para a gente, Ele preferiu esvaziar da sua glória, deixar o seu poder e viver a nossa vida. Pagar por algo que nós jamais saberíamos o preço. Teria muito mais fácil para Ele, Paulo, acabar com tudo. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Não tinha um que fazia o bem, nenhum. A Bíblia fala assim, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem. E mesmo assim, por amar tanto ao homem, individualmente, Ele deixou toda a sua glória e pagou pela nossa dívida. Quando eu olho para o exemplo de Abraão, quantos aqui não conhecem a história de Abraão? Abraão já nasceu feliz, com 100 anos, ele e a sua esposa já velhinho. Deus dá um filho para Abraão. Deus dá Isaac para Abraão, filho da sua velhice. Eu imagino assim, a alegria que estava no coração de Abraão. Quando um filho, eu vi, meu irmão teve um filho recentemente agora, e assim, o bichinho está bobo por causa do menino, bobo. Você tem que ver. Ele é novo, e pensando assim, Abraão, com 100 anos de idade, Abraão tem um filho. Ele e Sara. Aí curte o filho, brinca com o filho, deve ser assim, eu imagino que seria um algazarra enorme do pai com o filho. De repente Deus fala com ele assim, Abraão, você vai lá em Moriá e você vai levar o seu filho Isaac, colocar ele sobre um holocausto e vai sacrificar seu filho por mim. Uau! E aí, Everton? E Abraão fez o quê? A Bíblia não fala que Abraão se lamentou, não fala que Deus não faz isso, a Bíblia fala que Abraão simplesmente obedeceu a Deus. Abraão pegou o filho dele, levou ele para Moriá. É interessante que o filho pergunta para Abraão assim, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, Everton? Onde está o cordeiro? Abraão diz assim, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E Abraão foi tão fiel, tão obediente, que ele amarra o seu filho naquela pedra. Imagina o desespero do filho dele, de Isaac. E a Bíblia fala que na hora que ele levanta o cutelo, o facão, Deus envia um anjo e fala, Abraão, não é isso que eu quero. Você já provou para mim a sua fidelidade. Você está disposto a sacrificar alguma coisa na sua vida por Deus? De abrir mão de alguma coisa que você ama tanto por Deus? Você está disposto a conhecer Deus mais e mais? Nós lemos aqui que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Você realmente quer buscar essa intimidade com Deus? Você tem ideia assim dos feitos que Deus fez? O amor de Deus é tão interessante assim. Eu e Everton somos muito amigos. Chega um tempo que a gente discute, a gente briga alguma coisa, eu esfrio com o Everton. O Everton fez uma coisa muito chata com a amiga, eu estou bravo com o Everton lá. Quando eu olho para Deus, o amor de Deus por nós, ele não muda. Mesmo nós errando, a gente pecando, a gente fazendo um monte de coisa que desagrada a Deus, Deus continua nos amando da mesma forma. Que amor é esse? Por que não conheceram um Deus desse? O que nos impede de aproximar mais de Deus? Um adorador, quando Deus fala assim, Deus está olhando à procura de adorador, Deus quer pessoas que têm intimidade com Ele, pessoas que conhecem, que têm uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Quem conhece a Deus, vive para Deus. Um adorador, ele deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade.
Mateus 6,33 diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Um adorador, ele busca Deus acima de todas as coisas. Sabe essa correria que você fica nela do dia a dia, essa correria, essa agitação? Sabe essas coisas que tiram a sua paz, que deixam você ansioso? Sabe o seu trabalho que você tanto preza por ele? Sabe aquele carrão que você roda, todo bonitão? Sabe aquela casa linda que você tem? Sabe essa família que você tem? Deus chama isso, sabe de quê? Deus chama isso de coisas. Isso para Deus são coisas. A gente está invertendo o valor. Nós somos adoradores, nós precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Como nós vamos fazer isso? Adorando a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos invertendo, a gente coloca as coisas no lugar de Deus. Deus fala para mim e para você assim: filho, busque a mim, me conheça. Essas coisas aí que você está preocupando, eu acrescento na sua vida à medida que você tem necessidade. Não há por que ficar ansioso, não há por que ficar preocupado com essas coisas. Deus te dá. O Deus que nós falamos aqui agora é o Deus que morreu por mim e por você. É o Deus que não conhece impossível. Ele pode fazer o que ele bem entender, o que ele quiser. Ele pode te dar, ele pode tirar, ele pode fazer o que ele quiser com a minha e com a sua vida. O que ele quer de mim e de você é uma vida de adoração a ele. É uma vida de dizer assim: Deus, que eu não tenha nada, mas que eu tenha a presença do Senhor, que isso é tudo para a minha vida. É o que Deus pede para a gente. Essa semana encontrei um colega meu, tem dias que eu não via ele, ele trabalhava na cidade, ele foi demitido, hoje está em outra cidade, na outra empresa, e assim a gente ficou muito feliz, tinha tempo que a gente não encontrava, é um grande amigo que eu tenho, e durante a nossa conversa ele ficou contando para mim assim, o tanto que Deus tem abençoado a vida dele. Foi Gleice, assim, cara, Deus é bom demais, né? Deus, meu seguro-desemprego venceu numa semana, na outra semana Deus abriu a porta de um emprego para mim, Deus tem me sustentado, Deus tem me levado ali, Deus tem abençoado a minha família, abençoado meu filho, os meus filhos. E no meio da nossa conversa eu perguntei para ele assim: e como está a sua vida com Deus? Aí ele ficou pensativo e falou com a amiga assim: eu estou correndo atrás de trabalho, preocupando com a minha família, eu estou para lá e para cá, não estou tendo tempo nem de ir na igreja, nem de buscar a Deus. Eu perguntei para ele assim: o que é mais importante na nossa vida? Será que o trabalho é mais importante? Será que vale a pena sacrificar a Deus por essas coisas que Deus chama de coisas? Será que vale a pena abrir mão de Deus, desse amor que nós lemos aqui agora? Será que vale a pena abrir mão desse tão grandioso Deus para correr atrás de coisas tão pequenas, coisas que tiram nossa paz o tempo todo? A gente, assim, se a gente for olhar as coisas materiais, é um gráfico da nossa vida. Hoje as coisas vão bem na minha vida, eu estou feliz. Amanhã não tenho, eu estou triste. Hoje eu posso estar empregado, amanhã eu posso estar desempregado. Deus sustenta a gente o tempo todo. Deus nos sustenta o tempo inteiro. Eu vi uma vez um pastor contando, e não sei se eu contei aqui na igreja já, uma senhora chegou perto dele e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja. Mas por que, irmã, que você vai sair? Pastor, tem 2 anos que eu estou desempregada. Eu estou vivendo de cesta básica aqui da igreja. Todo mês eu tenho que vir aqui na igreja, pedir uma cesta básica, levar para minha casa, senão a gente passa até fome. E não é isso que a Bíblia fala, pastor. A Bíblia fala que Deus não deixa um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O pastor sorriu e disse para ela assim: minha irmã, aí que você deve continuar servindo a Deus mais ainda. Ela falou assim: por quê? Deus está usando a igreja para abençoar a sua vida. Deus está usando a vida de cada irmão para te abençoar. Percebe que nós colocamos as bênçãos de Deus no mesmo patamar que Deus. Parece assim que Deus, ele só é suficiente para mim, ele só é um pai amoroso, um pai bondoso, se eu for abençoado. Se me faltar alguma coisa, Deus perde o seu poder na minha vida. É o que Deus pede da gente. Um adorador também, ele além de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele também descansa em Deus o tempo todo. Um adorador descansa em Deus o tempo todo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as
circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos falar isso do fundo do nosso coração? Um adorador de verdade faz, que é o que Paulo fez. A gente está na igreja há 5, 10, 20, 30 anos na igreja, e a gente, assim, nunca teve uma experiência com Deus. Tem pessoas que estão na igreja há tanto tempo e nunca tiveram experiência com Deus. Se eu perguntar para você assim, me conta a experiência que você teve com Deus. Ah, eu já vi um fulano lá, ele foi curado. Ah, não, fulano de tal, e não sei o quê. Ah, não, já fiquei sabendo disso. E da sua vida? Qual a experiência que você tem com Deus? Você pode dizer assim como Paulo, que em todas as coisas ele já passou e fala tudo é para a honra e para a glória de Deus. Você pode dizer assim? Você pode dizer que você descansa em Deus o tempo todo? Mesmo na adversidade? Deus usa os desertos da vida para forjar o nosso caráter. Quando somos provados, nós somos aprovados por Deus. Muitas vezes Deus faz como fez com Abraão. Deus quer ver até onde vai a nossa fé. Deus quer ver até onde você vai. Porque a igreja de Laodiceia era assim. Eles tinham tudo, não faltava nada para eles. Então, assim, servir a Deus para eles era tranquilo. E o dia que faltar as coisas? Eles eram tão abastados naquilo que eles tinham, que a Bíblia fala que Jesus fala com eles assim, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu não aguento mais tanta hipocrisia no meio de vocês. A gente, irmãos, quando a gente tem uma experiência com Deus, quando homens e mulheres passam uma vida de experiência com Deus, Deus forja tanto o nosso caráter, que Deus nos prepara para a luta. Deus nos prepara para encorajar outras pessoas. Um homem ou uma mulher que adora a Deus, que descansa em Deus, Deus não precisa provar mais nada para ele. Deus precisa provar mais alguma coisa para você? Ou para mim? Parece que sim. Não é? Parece que sim. Quando a dificuldade vem e bate a nossa porta, cadê Deus? Que Deus poderoso é esse que me desamparou, que me deixou, que me abandonou? Nós precisamos entender que quando a gente descansa em Deus, nós temos segurança em Deus. Paulo não estava nem aí para essas coisas aqui da terra. Paulo fala que tudo aquilo que ele conheceu, que ele aprendeu, que ele teve aqui nessa terra, tudo isso para ele era lixo, era escória perante o conhecimento da graça que ele tinha de Deus na vida dele. Há momentos em que na nossa vida, irmãos, se a gente não tiver uma experiência com Deus, nós vamos ficar pelo caminho. Quantas pessoas não estão mais aqui hoje? Estavam aqui com a gente na igreja, firmes com a gente aqui, orava, pessoas de oração, buscava, lia a Bíblia, pessoas que ajudaram a gente, que abençoaram a nossa vida, não estão mais aqui hoje, porque quando veio dificuldade, quando veio adversidade, não tiveram força para se manter, porque a convicção estava errada, a convicção estava em coisas e não em Deus. A nossa esperança, a nossa convicção tem que estar focada em Cristo, Ele é a nossa rocha, porque a Bíblia fala assim que aqueles que estão em Cristo, os pés deles estão firmados na rocha, e nada nos abala, nada pode nos abalar. É fácil o que eu estou falando para vocês aqui? Absolutamente que não. Se fosse fácil, não teria escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia aqui é muito difícil de se cumprir, porque tudo que tem na Bíblia vai ao contrário da nossa natureza. Porque a nossa natureza carnal, terrena, ela quer essa loucura do mundo. Eu quero mais, nem que eu passe por cima de você. O importante é que, né, o mundo dos espertos, a gente escuta muito essa frase, né? Mas quando olha para Deus, um adorador de verdade, a quem Deus está procurando, para quem Deus está realmente olhando, a quem Deus realmente está assim, interessado, ele descansa em Deus. Quando eu olho quando eu vejo assim a história de Mesaque, Sadraque e Abednego, amigos de Daniel, aqueles hebreus, eles não se preocupavam com as coisas aqui da terra. Eles estavam tão focados em Deus, tão espirituais, vamos dizer assim, que eles se recusaram a se curvar diante do rei. E o rei disse assim, se você não se prostrar diante de mim, eu vou lançar vocês na fornalha. Eles disseram para o rei assim, o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar também dessa fornalha. A fé desses hebreus, ela não dependia de resultados. Diferente da nossa fé, não é?
Nossa fé depende muito de resultado. Muito de resultado. Esses hebreus não estavam nem aí se eles iam morrer. Jogaram eles na fornalha. A gente sabe da história, todo mundo conhece a história. Eles não estavam preocupados. Eles sabiam que se Deus quisesse, Deus poderia livrá-los. Mas eles também sabiam que Deus não livrasse também, Deus continuaria sendo Deus. Deus, em momento algum, Ele perde as rédeas da nossa vida. Em momento algum da nossa vida, do mundo, Deus perde o controle. Deus não fez o mundo, deu corda e foi embora, está vendo o que está acontecendo aqui embaixo, não. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Deus sustenta todas as coisas. Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo. A Bíblia fala que Deus chama as estrelas, cada um pelo seu nome. Deus pode fazer o que Ele quiser. Cabe a gente, assim como o adorador, adorar a Deus pelo aquilo que Deus é na nossa vida, não pelo aquilo que Deus nos dá. A gente precisa, sabe, buscar a nossa experiência com Deus. Saber confiar e crer no Senhor em qualquer circunstância da nossa vida. Independente do que você esteja passando. Seu mundo pode estar de ponta cabeça. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. É Deus que cuida. É Deus que sustenta. É Deus que te dá. É Deus te ama. E Deus se importa com a sua vida. Deus ama a gente, irmãos, muito mais do que a gente imagina. Muito mais. A gente compara muito o amor de Deus com o nosso amor, não é? Mas o amor de Deus, assim, ele excede a todo entendimento. A gente nunca vai conseguir entender um amor desse. Um amor tão incondicional. Um adorador também, irmãos, ele tem uma visão espiritual da vida. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Nós somos crentes. Não somos ou não somos? Amém? Nós professamos Cristo como Senhor da nossa vida. Gente, nossos olhos têm que ser olhos espirituais. Não podemos ter olhos carnais. Paulo fala que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra potestades dominadores do mal. Eu não quero aqui dizer que tudo é culpa do diabo. Jamais vou dizer isso. Porque a Bíblia fala que cada um, ele é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça o seduz, ele entra em pecado, e o pecado gera morte. Mas o diabo existe, o diabo é real. O diabo, ele arma laços o tempo inteiro para a gente. Ele quer nos destruir o tempo inteiro. A Bíblia fala, como Isaac até citou de manhã aqui, a Bíblia fala que o diabo ele fica como um leão, na espreita, só esperando a oportunidade para nos tragar, para nos devorar. Ele é real, ele existe, ele quer acabar comigo e com a sua vida. É o que a Bíblia fala. Eu assisti um filme uma vez chamado, se não me engano, é Meguido que chama o filme. E lá, assim, ele fala do apocalipse no filme. E no final do filme, o diabo aparece com um exército, um monte de homens. E quando ele vai lutar com o homem do Senhor lá, com seus anjos de Deus também, o homem de Deus pergunta para o diabo assim, esse aí que é seu exército? O diabo olha para ele e fala assim, esses aqui não são o meu exército. Cada um desses homens aqui é o meu troféu. O diabo já está condenado a ir para o inferno. Para ele não tem mais perdão. Ele quer fazer o quê? Levar o máximo de pessoas que ele pode junto com ele. Eu comparo sempre assim, se eu for entrar numa luta corporal com o Everton aqui, o Everton é mais forte do que né? Nem tanto, né? Se eu entrar numa luta corporal com o Everton, eu tenho uma chance imensa de perder, porque ele é mais forte do que eu. Então, como atingir o Everton? Eu vou nos filhos dele. Eu vou no Davi, eu vou na Malu. Porque eu sei que vai machucar da mesma forma, ou até mais ainda. É o que o diabo faz. Quando você vê um bêbado caído pela calçada da rua, quando você vê um drogado, jogado, a gente passa, até atravessa a calçada, né? A gente passa largo daquela pessoa. Aquilo ali, gente, nada mais é do que um instrumento do diabo. Talvez aquela pessoa que está aí jogada naquele chão poderia ser eu e você também. Talvez aquele homem nunca ouviu falar de Jesus. E eu e você não falamos para ele. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa vida, ela é espiritual. A nossa luta não é carnal. A gente passa perseguições na nossa vida, passa algumas lutas,
E a gente fica assim, pensando só nas pessoas, nós esquecemos que por trás das pessoas existe o diabo e 1/3 dos anjos do céu que desceu com ele. Ele não está sozinho, ele guerreia o tempo inteiro. Tem uma fala muito assim, uma palavra tão pouco explorada hoje, principalmente no nosso meio reformado, né, Douglas? É a batalha espiritual. Ninguém vê falar mais disso, porque nós estamos assim, chegando a um ponto tão humanista, vamos dizer assim, nós estamos enxergando tudo carnal mesmo. Nós estamos esquecendo que existe uma batalha espiritual. Existe o diabo e seus anjos, existe Deus e os seus anjos também, que nos protege o tempo inteiro. Toda vez que você vê, sabe, uma pessoa jogada para a rua, assim, pensa que aquilo é uma forma que o diabo está usando para atingir a Deus. Ele nos ama tanto, né? Você acha que Deus fica feliz em ver uma pessoa jogada para a rua fora? Você acha que Deus fica feliz quando vê eu e você pecando? Você acha que Ele fica feliz quando vê a gente se distanciando dEle? De forma alguma. Eu vejo, quando eu falo de vida, de olhos espirituais, eu comparo muito com a história de Davi e Golias. Golias ia enfrentar Davi, e quando Golias olhou para Davi, ele deu risada de Davi. Viu um rapaz pequenininho, fraquinho, sem armadura. Aí ele ficou rindo, zombando de Deus. Quem é esse cara? Olha meu tamanho, né? Eu sou forte, eu sou poderoso. O seu exército inteiro está com medo de mim. Ele pôs terror em todo Israel. E quando olha para Davi, Davi vai lutar com Golias. Ele dispensa sua armadura. Ele não quer espada, não quer nada daquilo. Eu acho tão interessante que Davi poderia ter dito assim: Golias, eu já lutei com o urso e venci o urso. Eu já lutei com o leão e já venci o leão. Ele poderia ter dito isso. Mas o que Davi falou para Golias? Tu vens contra mim com espadas e lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Olha os olhos espirituais de Davi. Davi não viu um gigante na frente dele, um Golias. Davi viu algo espiritual. Davi sabia que mesmo... E é tão interessante assim, quando a gente ia pegando o fato do Golias aqui, quando somos crentes carnais, a gente está tão sujeito a cair, a levar um tombo, né? Olha a humilhação de Golias. Um gigante daquele, todo armado, com armadura enorme, espada, foi morto por um rapaz pequenininho, com uma pedrada na testa. Nem foi com uma espadada no coração, uma luta, tomou uma pedrada na testa e morreu. Quantas pessoas hoje, dentro da igreja, estão derrotadas, estão fracassadas espiritualmente, porque não conseguem enxergar as coisas espiritualmente. A gente só está olhando para as coisas carnais, e a gente fica fraco. A gente foca muito nas nossas lutas, nas dificuldades. Tem uma frase que ela fala assim: não conte para Deus o tamanho do seu problema. Conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. A gente precisa olhar para as coisas aqui da terra, para as nossas lutas, para a diversidade. A gente não está sozinho. A Bíblia fala que Deus nunca desampara a gente. A Bíblia fala assim: eu nunca deixarei vocês. Tem um texto de Isaías, eu não me recordo onde que isso está certinho, mas fala assim, Deus fala assim: pode uma mãe que amamenta esquecer-se de seu filho? Olha que interessante, uma mãe que amamenta. Para uma mãe esquecer de um filho é algo assim, o pai pode até esquecer, né? Mas a mãe não esquece do filho por nada, né? A mãe é mãe. Imagina ela amamentando ainda, os seios lá com leite, ela não vai esquecer daquela criança. E Deus fala assim: ainda que ela esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Deus jamais se esquece da gente. Deus quer que a gente tenha uma visão assim, espiritual da nossa vida. Quando nós olhamos para um adorador de verdade, um adorador, eu e você, nós precisamos adorar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Paulo escreve em Romanos 11:36 assim: porque dele, por ele e para ele, e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Salmo 34:1. A adoração ao Senhor deve acontecer em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os locais, em nossos corações rendidos e prostrados diante de Deus. Você adora a Deus o tempo todo da sua vida? Em todos os momentos? Você adora a Deus no trabalho? Quando você é perseguido, quando puxa seu tapete?
quando alguém injustamente passa na sua frente, quando alguém injustamente faz alguma coisa ruim contra você, você fala para ele assim, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, eu continuo adorando a Deus da mesma forma. Você adora a Deus em casa, diante da sua família. Você adora a Deus no estádio de futebol. Eu fui assistir um jogo uma vez de Atlético e 2003, Atlético e Arsenal de Sarandi. No final do jogo lá, teve uma confusão, um jogador argentino deu uma voadora assim no policial. O policial caiu no chão, na hora que ele caiu no chão assim, todos os outros policiais vieram por trás desse jogador e desceram o cacetete do jogador. Mas bateram com força no cara. Aquilo foi mais do que um gol. O estádio inteiro começou a pular e gritar, bem feito, não sei o quê. E o irmão ali que estava lá no estádio. Sabe que eu pensei assim, né? Oh Deus, tem misericórdia desse rapaz. Percebe assim que a gente tem que adorar a Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não xinguei não, tá, gente? Mas deu assim, dá vontade, né? Mas eu me contive. Eu falei, seu Deus, né? Tem misericórdia de mim no meio desse povo aqui. A gente precisa adorar a Deus o tempo inteiro. Vou dar um exemplo para você. Eu estou falando de futebol aqui. Seu time está lá ganhando o jogo de 1-0 e ele precisa ganhar aquele jogo para ir para a final do campeonato. O último lance do jogo, o cara se joga dentro da área, todo mundo viu que não foi nada, o juiz vai e marca pênalti. E aí? Você adora a Deus? Oh Deus, tem misericórdia desse juiz. Todo mundo viu que não foi pênalti, mas de repente, né, para ele foi, ele viu. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo assim captar que a nossa adoração a Deus, porque assim, de repente você está pensando, seu Gleice, você está exagerando. Mas assim, se você não adorar a Deus o tempo todo, o que você vai fazer no céu? O céu é um lugar de adoração a Deus. A nossa vida aqui na terra é um estágio para que a gente vai viver no céu. Nós estamos aqui num treinamento para desfrutar do céu. No céu é adoração a Deus o tempo inteiro. A Bíblia fala que nenhum sol vai existir lá, porque a própria glória de Deus vai tampar todo aquele lugar e envolver todo mundo. A gente precisa, sabe, adorar a Deus assim no jogo de futebol, no trânsito, quando o cara te ultrapassa pela direita, você está naquela fila, todo mundo bonitinho, o cara te corta pela direita, ou o cara te ultrapassa e entra na sua frente e fecha, você tem que brecar o carro, você fala para ele assim, vai em paz, irmão, Deus te abençoe, vai com Deus. Hein, Toninho? Dá vontade de, né? Nem falar, né? Percebe que as nossas atitudes, eu lembro de uma frase do pastor Renato, falou aqui na igreja uma vez, eu nunca mais esqueci, ele falou assim, no seu momento, você está com mais raiva, o ápice do seu furor, vamos dizer assim, é onde que você realmente mostra quem está dentro de você, quem te domina. Porque a Bíblia fala que os adoradores têm os frutos do Espírito. Eles são mansos, não são? Eles são longânimos, são os adoradores de Deus. Aqueles que agem, eu fico impressionado quando eu escuto o crente falando assim, eu tenho estupim curto mesmo, não piso no meu calo não, que eu solto, né? Eu brilho, roda baiana mesmo. Um dia um cara falou comigo assim, não tenho estupim curto não, eu sou uma granada sem pino. Foi misericórdia. Um crente falando um negócio desse, aonde que entra os frutos do Espírito na nossa vida? A gente está tão preocupado às vezes assim, em buscar certas coisas, nós esquecemos de exalar o bom perfume de Cristo em tudo aquilo que a gente faz. Independente do que você faça, do que você fala, seja andando ou parado, conversando ou em silêncio, adore ao Senhor. É o que Deus quer ver da sua e da minha vida. Deus quer uma adoração verdadeira, uma adoração justa, adoração sincera que Deus quer ver da gente. Deus quer sinceridade no nosso coração. Não estou falando que a gente vai colocar uma auréolazinha na nossa cabeça e, que santidade que é. Lógico que não. A gente vai ter problema, vai ter dificuldade, lógico que vai. Mas pense assim, Deus, eu quero te adorar o tempo inteiro. A minha vida tem que ser uma vida de adoração ao Senhor, porque o resto, irmãos, Deus acrescenta na nossa vida. A gente precisa, irmãos, chamar a atenção de Deus para a gente. Dê o seu melhor para Deus. Eu acho tão bonito, igual eu estou participando da comissão de eventos internos aqui da igreja, desse ano de 2015. Você vê os meninos assim, trabalhando com tanto amor, com tanta alegria, fazendo o melhor deles, com uma satisfação tão grande. Eu nunca vi ninguém discutindo um com o outro, ninguém de cara emburrada, uma alegria tão grande. Eu fico, meu Deus, estão fazendo o melhor para Deus. Por mais simples que seja o que você foi chamado para fazer, faça o seu melhor para Deus. Dê a Ele o seu melhor, é o que Deus quer.
na sua simplicidade. A gente não precisa ser o cara mais intelectual do mundo, não precisa ser o cara mais sábio do mundo. Você tem que ser exatamente quem você é, porque Deus te fez exatamente como você é. Deus não te fez igual a mim, igual ao Everton, igual ao Paulo, cada um é diferente. Você pode pegar duas pessoas, por mais idênticas que elas sejam, o DNA delas é diferente. Ninguém é igual a ninguém. E Deus ama cada um de uma forma individual. Um adorador que o Pai procura é que adora Ele em espírito e em verdade. Dê o seu melhor, derrame seus pés no Senhor Jesus. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo que nós não choramos na presença do Senhor? Quanto tempo que a nossa adoração é um mero assistir um culto? Quantas vezes na nossa vida, eu falo de mim, quantas vezes eu vim da igreja e eu pensava assim, eu esperava o melhor de todo mundo. Eu olhava para o ministério de louvor e pensava assim, nossa, esse pessoal está doido, canta numa preguiça, não abre nem a boca para cantar, o cara nem toca um violão. Aí eu olho o pastor pregando, o pastor naquele desânimo, olhava para os irmãos da igreja e ficava assim, meu Deus do céu, povo desanimado. Aí eu ia para casa pior do que eu entrei. Mas um dia Deus tratou isso no meu coração. Deus tratou, porque é lógico que o ministério de louvor tem a sua responsabilidade, como o pastor tem, cada um tem sua responsabilidade. Agora, a adoração a Deus, a sua adoração a Deus, ela é de sua responsabilidade. É você que adora a Deus. Eu comecei a entender isso. Não importa se tem música aqui ou não tem, se tem violão ou se não tem, não importa se está o pastor ou não aqui, não importa se tem uma ou duas pessoas, a igreja lotada, importa o meu culto, a minha adoração a Deus, porque só Ele é digno de receber todo louvor e toda honra e toda glória, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu estou aqui para prestar meu culto a Deus, para dizer assim, Deus, obrigado, porque eu não era digno de estar aqui, era para mim estar de caminhar de passos largos para o inferno, mas um dia o Senhor olhou para mim, sem eu merecer, sem eu oferecer nada para o Senhor, o Senhor me amou e me escolheu, mesmo antes de eu nascer. Que amor é esse que Deus tem por nós? É o que Deus espera da gente, irmãos. Outra coisa que Deus espera de um adorador se relaciona com os outros e os leva mais perto de Deus. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. O que o salmista ensina é união dentro da família, entre os que passam pelo mesmo processo de nascimento espiritual, que adoram o mesmo Deus, que pregam o mesmo Evangelho, que confessam Jesus Cristo como o único Senhor e verdadeiro Deus, que creem na sua palavra e estão dispostos a seguir verdadeiramente a doutrina bíblica. Não há união entre luz e trevas, não existe união fora do Evangelho, não há união fora da verdade. Deus quer a igreja unida dentro dos seus princípios bíblicos. A igreja de Cristo será tão forte quando for sua unidade e coesão. Unidade, ela proporciona um ambiente acolhedor para o crescimento da confiança e da alegria que resultarão num ambiente de perdão, compreensão, solidariedade, ajuda e comprometimento. Como tem sido o seu relacionamento? Como você tem se relacionado com as pessoas? Elas têm levado você para mais próximo de Deus? Ou você tem levado as pessoas que estão no seu convívio para mais próximo de Deus? Ou você tem distanciado as pessoas de Deus? A gente fica brincando, né, Tati? Muito crente na igreja é crente urubu. Porque só vê desgraça, só vê coisa ruim, só vê tudo errado. Tudo que a pessoa está fazendo, a pessoa é incapaz de virar e falar assim, nossa, que bonito que você ajeitou esse púlpito aqui, ficou legal. Mas a pessoa só vê defeito, não estimulam, não são amigas, não são pessoas amáveis, são pessoas assim carrancudas, parece estar de mal do mundo, crentes em Cristo que eu estou falando. Não estou falando de não crente não, estou falando de pessoas crentes, pessoas que são capazes de dar um elogio para alguém, que só vem crítica, só vem defeito no que está sendo feito, mas que são incapazes de fazer coisas melhores. A gente precisa repensar o nosso relacionamento. Nós temos levado as pessoas do nosso convívio para mais próximo de Deus. Nós temos dado bom testemunho do Senhor. Esse modelo que Deus quer de nós. Não espere nada de ninguém. Faça o seu melhor para Deus. Que sejamos pessoas amáveis, pessoas de confiança, pessoas amigas, pessoas companheiras, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras,
pessoas honestas, pessoas leais. É o que se espera da gente, é o que Deus espera que a gente seja. Cada um de nós temos... Eu vi uma frase um dia que achei muito legal, que ela diz assim: não julgue seu irmão, porque pelo pecado desse é diferente do seu. Nós amamos... Duas coisas que eu já até falei na igreja aqui já. Tem duas coisas que crente adora. Duas coisas. A primeira, ele fala que adora a Deus, não é? Amém, né? A segunda coisa, a gente adora falar dos outros. É verdade ou mentira? A gente adora falar dos outros. Eu tenho um pastor brincou uma vez na Maera e falou que muito do almoço no domingo é uma macarronada de pastor, com molho de presbítero, com a sobremesa de diáconos. Todo mundo desce a lenha. Nós precisamos ser pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. Por que eu estou falando isso tudo aqui? Um adorador, a primeira coisa que ele pensa assim: o que faria Jesus no meu lugar? Como Jesus se comportaria diante dessa situação? Eu falei de espinhos. Cada um de nós aqui tem o seu espinho. Cada um de nós aqui tem o seu defeito. Todos nós temos defeitos, ninguém aqui é perfeito. O que Deus pede de nós como igreja é que a gente aprenda a conviver uns com os outros. Que a gente seja a pessoa que a gente tanto espera que o outro seja para a gente. Não é? Eu quero tanto que o Everton seja meu amigo, que o Everton seja leal a mim, seja meu companheiro, que o Everton me escute, que o Everton assim, seja sempre disposto a me ajudar. Agora, o que me pede é ser assim para ele também. Seja você o exemplo, seja você um adorador que exale o perfume de Cristo. É o que Deus pede da gente. Pessoas que perdoam, pessoas que se importam umas com as outras, que exalam o bom perfume de Cristo, pessoas encorajadoras. Tão difícil o nosso meio hoje, né? As pessoas jogam a gente tanto para baixo. Tem pessoas assim que a gente prefere nem contar o nosso sonho para ela. Você conta um sonho, né, Marcelo, para alguém, a pessoa... Você está doido, cara? Você? Consegui isso nunca. Cai na real, né? A gente precisa ser pessoas que encorajam uns aos outros, pessoas que oram umas pelas outras, pessoas que cuidam umas das outras, que dão bons conselhos, que estão sempre dispostas a servir. O que Deus pede de mim e de você, irmão, sabe? É algo muito mais profundo que a gente está oferecendo para Ele. Está entrando ano e saindo ano após ano, a gente está com a mesma coisa, cheio dos nossos votos com Deus, nossas promessas para Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Chega no final do ano, quase tudo se perdeu do que a gente propôs. Poucas coisas teve de proveito. O que Deus pede de mim e de você nessa noite é que a gente descanse no Senhor, que a gente adore a Deus pelo aquilo que Ele é. Eu gosto muito daquela música que fala que eu quero ser como criança, te amar pelo aquilo que Tu és. Quando a gente eu saí meus Everton um dia desse aí, Tatiana, a gente estava conversando, contando a nossa infância, né? A gente falando assim, eu falando da minha infância que foi assim, bem simples, né, em relação a deles, né? Eu falando assim, as coisas que nunca faltou nada assim, mas meu pai sempre tem uma vida muito simples no jeito de criar a gente. E hoje eu olho para o meu pai, assim, o amor que eu sinto por eles, não é porque ele me deu as coisas. O amor que eu sinto pelos meus pais é pelo amor que eles têm por mim, pelo cuidado que eles têm com a minha vida. O adorador de verdade, quem adora a Deus em espírito e em verdade, ele adora a Deus independente das suas bênçãos, independente do que Deus tem para oferecer. Nós adoramos a Deus pelo aquilo que Deus é na nossa vida. Deus é tudo para a gente. Deus é tudo para a gente. Como tem sido a sua vida de adoração ao Senhor? Não há uma abordagem de tamanho único para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Quantas vezes a gente é assim, né? Nossa, eu quero ser tanto igual fulano de tal, né? Não queria tanto ser igual Zé Antônio. Digo que eu for igual Zé Antônio, Deus vai olhar para mim. Será que é isso que Deus quer da gente? Porque foi Ele que fez a gente. Quando eu penso em Deus, quando eu falo assim em adoração, em intimidade, eu penso sempre num relacionamento de pai com filho. Porque a gente, muitas vezes, nós colocamos Deus como um pedinte, né? Parece que Deus está lá só para a gente ouvir nossas orações. Muitas vezes nós fazemos, sabe o quê? Isso é fato. A gente chega perto de Deus e joga tanto de projeto, de sonhos, de metas, objetivos na mesa de Deus. Fala, Deus, ó, eu quero isso. A gente não faz isso? Em momento algum a gente pergunta assim, Deus, né? É isso que eu quero para mim? É isso que o Senhor tem para mim? Renda a Ele sua adoração. Deus procura verdadeiros adoradores. Se você quer adorar a Deus em espírito e em verdade,
saiba que Deus está à sua procura. Se você realmente, essa é a minha oração nessa noite para você, para cada um, para mim também, cada um de nós, é que a gente saia daqui hoje, irmãos, com um propósito, sabe? Um propósito assim, de sermos sinceros diante de Deus. Não use máscara, não adianta, Deus conhece você do jeito que você é. A minha oração é que a gente saia daqui hoje com o propósito de adorar a Deus, pelo que Deus é na nossa vida, de adorar a Deus pela beleza, a santidade de Deus. A minha oração é que você saia daqui hoje disposto a ter assim uma visão espiritual das coisas, a entender que a nossa vida aqui na terra, por melhor que seja, por mais atrativa que seja, ela é passageira. Um dia eu e você vamos estar diante de Cristo, e Deus vai perguntar para a gente assim, e aí? O que você ofereceu para mim durante todo esse tempo? E é tão triste, irmãos, tão triste quando você chega a uma idade da sua vida e você olha para trás e fala assim, né, eu vou dar exemplo do ano, é tão triste, pelo menos para mim, quando eu chego no final do ano, eu olho para trás e falo assim, meu Deus, fiz tão pouco para o Senhor. E Deus tem feito tanto por nós, irmãos. Deus tem feito tanto por nós. O problema é que a gente não percebe. O problema é que a gente está com os olhos assim voltados para coisas grandes. E Deus, na simplicidade do seu ser, Ele cuida de cada um de nós. Você não está aqui com luta, sem luta, com dificuldade ou sem dificuldade, passando o que for. Você não está aqui, você não está sobrevivendo até hoje. Deus continua te sustentando. Deus está o tempo todo, irmão, sinalizando para a gente assim, olha para mim. Deus está o tempo todo chamando a nossa atenção para olhar para Ele. Deus está o tempo todo falando para mim e para você assim, olhe para aquilo que é mais importante. Busque a primazia. A primazia é Deus. Não se preocupe com as outras coisas. Isso são coisas que eu acrescento para você na hora que você precisar. O mais importante da nossa vida é dizer como Paulo, a tua graça me basta. É o que Deus quer de mim e de você. Deus tem chamado, sabe, irmãos, cada um de nós para ser um adorador de verdade. Deus tem me incomodado muito nesse sentido. Porque, assim, a gente está vivendo nossa vida tão corrida, tão agitada, um ativismo tão grande. E nós estamos esquecendo, nós estamos perdendo a essência do Evangelho. Nós não estamos mais vivendo, assim, aquilo que Deus quer para a gente de verdade. Uma comunhão, uma vida de paz, uma paz em meio à guerra, uma paz em meio a qualquer dificuldade, uma paz em quando tudo está bem. Deus quer da gente um sorriso no rosto o tempo todo, dizer assim, Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É o Senhor que me sustenta. Se amanhã eu estiver aqui ou não estiver, glórias ao teu nome do mesmo jeito. Se amanhã eu estiver empregado ou não estiver, é o Senhor que controla a minha vida, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que tem o domínio da nossa vida nas tuas mãos. É o que Deus quer da gente, irmãos. Deus é muito maior do que você e eu imaginamos. Deus nos ama muito mais do que eu e você possamos imaginar. Deus se importa com a vida de cada um. Feche seus olhos. Pense o que você tem oferecido para Deus durante todos esses anos da sua vida. O que você tem oferecido para Deus? Será que você fechou o ano 2015 e você falou assim, Deus, eu cresci tanto espiritualmente, desfrutei tanta presença do Senhor, foi tão bom? Ou será que você fechou o ano falando assim, meu ano foi péssimo, não busquei a Deus, não fiz nada de bom? Ó Deus, ó Pai, nos ensina, Pai, a ser adoradores, ó Deus, que adora o Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Tira nossos olhos, ó Pai, daquilo que não é importante, ó Deus. Deus, tira nossos olhos daquilo que tanto nos seduz, que tanto nos atrai e que tanto nos tira da presença do Senhor, ó Pai. Deus, nos traga para os braços do Senhor, ó Pai. Que a gente possa, Deus, parar mesmo, Deus, puxar o freio de mão da nossa vida e reavaliar a forma que nós estamos vivendo como cristãos, ó Deus. Será que nós realmente podemos dizer que nós somos esses adoradores que o Senhor está procurando, ó Deus? Será que nós possamos dizer e afirmar aqui nessa noite que nós somos os adoradores que o Senhor está procurando? Será que o Senhor está achando em nós essas pessoas, ó Pai? O que o Senhor quer da gente, ó Deus, é simplesmente, ó Deus, que a gente te obedeça, Pai. É que a gente se sujeite à sua vontade. Não tem nada que é impossível para o Senhor. Não tem nada, Deus, que o Senhor não possa fazer por nós, ó Deus. Muitas vezes o Senhor não faz justamente para nos provar, Deus, de nos aprovar, ó Pai, porque nós estamos vivendo uma vida tão regalada, Deus, tão distante do Senhor, tão preocupado com nossos projetos e sonhos, ó Deus, que a gente está virando as costas para o Senhor. A gente está fazendo do Senhor um Deus, ó Pai, segundo a nossa vontade. Não é isso que o Senhor quer de nós, ó Deus.
Nós queremos nessa noite, ó Pai, dar liberdade para o Senhor agir no nosso meio, ó Pai. Tira toda a frieza, toda a indiferença do nosso meio. Deus, trata cada coração aqui de uma forma especial nessa noite, ó Deus. Que ninguém saia daqui como entrou. Que cada um saia daqui, ó Pai, disposto a servir mais o Senhor, a viver para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, não existe nada melhor nesse mundo do que viver para o Senhor, ó Deus. Não tem nada, Deus, que pode roubar a nossa paz, ó Deus. Paulo fala, Deus, que nada pode separar do amor de Cristo, ó Pai. Deus, nem a morte, ó Deus, nem profundidade. Deus, nada, Pai, nada pode separar do amor do Senhor. Ó Pai, quantas pessoas, Deus, talvez estão aqui hoje, estão desanimadas da caminhada, Deus. Estão, ó Pai, celestes frias, ó Pai, distantes do Senhor. Eu peço ao Senhor nessa noite um renovo para cada vida aqui, Pai. Entra, Deus eterno, com a Tua providência, Deus, na vida de cada um. Abre portas de emprego aqui para aqueles que precisam, ó Pai. Deus, Pai, nós não olhamos para a crise, nós olhamos para Cristo, ó Pai. Nós olhamos para o Senhor, para um Deus sustentador e mantenedor desse universo, ó Pai. É o Senhor que dita o que vai acontecer na nossa vida, Pai. Deus, queremos descansar no Senhor. Queremos ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Queremos testemunhar do Senhor, levar pessoas, ó Pai Celeste, a aproximar do Senhor, ó Pai. Queremos ser pessoas amáveis, pessoas, ó Pai, leais, ó Deus, pessoas amigas, pessoas que vivem em comunhão, ó Deus. É o chamado do Senhor para a vida de cada um aqui, ó Pai. Deus, nos tira da nossa zona de conforto, que possamos abrir mão, ó Deus, abrir mão daquilo que nos distancia do Senhor, e entregar nossa vida por completo a Ti, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, ó Deus. É a minha oração em nome de Jesus, ó Pai.